E estamos de volta com a parte 2 do informativo 862 do STJ e já reiniciamos ainda com temas repetitivos. A próxima tese é a de tema 1291 do STJ, foi inserida também na Lei 8.213 de 91. A tese ficou da seguinte forma: o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercida após a Lei 9032 de 95, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. B. A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais que podem utilizar outros meios de prova. Então, o tema trata sobre a aposentadoria especial, aquela aposentadoria da pessoa que trabalha exposta a agentes nocivos, sejam químicos, físicos ou biológicos. E aí, essa pessoa, ela tem direito a uma aposentadoria com critérios um pouco mais favoráveis. Belezinha. Como é que isso é provado via de regra? Que essa pessoa trabalha de fato exposta a agentes nocivos? Através de um formulário próprio, na forma que é estabelecida pelo INSS. Então, como é o nome desse formulário? É o PPP. Esse é o mais comum, né? Mas também pode ser o LTCAT. O que é PPP? Perfil Profissiográfico Previdenciário. E LTCAT é Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Esses documentos precisam ser emitidos pela empresa. E aí, através desses documentos, é que se prova que de fato a pessoa estava exposta a agentes nocivos. Beleza, professor, agora eu tenho um problema. Eu trabalho exposto a agentes nocivos, mas eu não sou um empregado, sou autônomo. E aí? Tenho direito a nada por causa disso? Não vou ter direito à aposentadoria especial? Olha, essa era a tese do INSS, viu? Era de que realmente, como a lei exige que essa prova seja feita por meio documental, especificamente por documento produzido pela empresa, isso acabaria, por consequência lógica, retirando esse direito dos autônomos. E aí, o que o STJ decidiu? Que não retira esse direito, mesmo do autônomo não cooperado, tá? A diferença é só que realmente, em relação ao autônomo, não vai ser possível simplesmente taxar esse único tipo de prova. Então, o autônomo ele vai poder utilizar outros meios de prova. Então, por exemplo, ele pode trazer uma prova pericial que ele mesmo tenha encomendado, né, assinado por um profissional, um laudo, mostrando que ele trabalha exposto a agentes nocivos. Beleza? Não vai precisar ser emitido por empresa. Então, como é que ficou o tema 1291? O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercida após a Lei 9032 de 95, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. B. A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais que podem utilizar outros meios de prova. Seguindo em frente, próximo julgado, mais um tema repetitivo, agora é o tema 1273, foi inserido na Lei do Mandado de Segurança, destaque da seguinte forma: o prazo decadencial do artigo 23 da Lei do Mandado de Segurança não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma impugnada. Então, duas situações aqui muito interessantes, né? A primeira é que o artigo 23 da Lei 12.016 de 2009 traz um prazo decadencial para que seja proposto mandado de segurança. Olha só, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á
decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Beleza. Agora vem a pergunta, e se for uma relação de trato sucessivo? Então imagina, por exemplo, que o Zezinho tem uma empresa e essa empresa está sendo cobrada indevidamente em relação a um tributo em virtude da má aplicação de uma determinada lei. E aí ele entende que existe ali um direito líquido e certo, mas já passou mais de 120 dias desde que iniciou a cobrança. Só que todo mês vem uma nova cobrança. Aí depois de um ano, ele impetra o mandado de segurança. Passou o prazo decadencial? Não. Sabe por quê? O prazo decadencial aqui se renova todos os meses. É uma relação de trato sucessivo. Então, gente, é possível sim, até porque enquanto não for deferida essa segurança, ele vai estar mês a mês sofrendo uma nova lesão. E, gente, cuidado, tá? Aqui não tem mandado de segurança contra a lei em tese. Aqui é um mandado de segurança em virtude dos efeitos decorrentes dessa lei. Então, não esbarra lá na súmula 266, ou mesmo no tema 430 do STJ. Súmula 266 do STF, súmula 430 do STJ. Beleza? Então, como é que ficou aqui o tema repetitivo 1273? O prazo decadencial do artigo 23 da Lei 12016 de 2009 não se aplica ao mandado de segurança cuja causa de pedir seja a impugnação de lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias sucessivas, dado o caráter preventivo da impetração decorrente da ameaça atual, objetiva e permanente de aplicação da norma impugnada. Iniciando agora o julgado da primeira turma do STJ, o primeiro foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a Corte Especial do STJ, no julgamento da questão de ordem apresentado no ARESP 2.638.376 de Minas Gerais, admitiu a extensão dos efeitos da Lei 14.939 de 2024 aos recursos apresentados antes da entrada em vigor, estabelecendo que a nova redação dada ao artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, fosse observada por ocasião do julgamento dos agravos internos ou regimentais impostos de decisões de admissibilidade embasadas na falta de comprovação da suspensão de expediente forense, no caso, feriado local. O destaque feio, né, gente? Mas assim como tem gente que é feia, mas é legal, também tem destaque que é feio, mas é legal. Então aqui o plano de fundo é a Lei 14.934 de 2024, que essa lei ela veio com uma proposta civilizatória, né? No meu ponto de vista, pelo menos. Porque antes dessa lei, se fosse interposto o recurso sem a demonstração da existência de um feriado local, e aí, em virtude dessa não demonstração, esse recurso fosse considerado intempestivo, já era caixão e vela preta. Agora, com essa nova redação do artigo 1003, parágrafo 6º, é necessário que o tribunal antes determine a correção do vício formal. Então, isso tanto possibilita que esse advogado, por exemplo, seja intimado e corrija o vício, apresentando a documentação que demonstre que houve um feriado local, quanto se ele já tiver colocado nos autos esse documento em momento posterior, já nem é necessário intimar. Esse vício, então, já se daria por suprido. E aí o primeiro debate que surgiu foi assim, certo? E em relação àquele recurso que foi apresentado antes do início da vigência dessa lei, como é que fica? Aí vamos lembrar do artigo 14 do CDC, que trata do princípio do isolamento dos atos processuais. Então, a nova lei se aplica de forma imediata,
respeitados os atos já praticados sob a égide da lei anterior. O que isso vai significar na prática? Que no caso concreto aqui, o desembargador vai aplicar a lei que está vigente no dia que ele está analisando. Então, se a nova lei já está vigente no dia em que ele está analisando os requisitos para o recebimento do recurso, mesmo que o recurso tenha sido apresentado sob a égide da lei anterior, tudo certo. Ele vai ter que, de fato, intimar essa parte antes de julgar esse recurso como intempestivo. Mas olha só que interessante. O STJ foi além, não é? Foi além. E isso daqui, o julgado paradigmático, é a questão de ordem no ARESP, e aí aquele número bem grande lá de Minas Gerais, que saiu no informativo 841 do STJ, que foi um julgado da Corte Especial. E olha só como o STJ foi além nesse julgado. Ele disse assim, olha, imagina uma situação assim, o Zezinho interpôs recurso de apelação, não comprovou feriado local, chegou lá no tribunal, o desembargador entendeu que esse recurso era intempestivo. O que ele fez? Ele apresentou agravo interno. Imagina que quando o desembargador proferiu essa decisão, ainda foi antes da lei nova, tá? Mas ele foi resistente, foi resiliente e ele apresentou agravo interno, levou então essa situação para a turma. Nesse meio tempo, olha só que felicidade para ele, veio uma nova lei. E essa nova lei disse que é possível sim a comprovação posterior do feriado local. Ele vai ser beneficiado? Olha, ele vai ser beneficiado pela resistência, que é literalmente o humilhado sendo exaltado. Ele vai sim, porque o STJ entendeu que, enquanto não transitada em julgado essa decisão, é possível a aplicação da nova lei. Então, realmente aqui, aquele advogado que estava recorrendo, mesmo sabendo que a tese dele naquele momento era minoritária, especialmente no âmbito do STJ, não tinha respaldo jurisprudencial tão forte, mas ele persistiu e veio uma lei nova no meio do caminho. E o STJ entendeu que, nesse caso, vai ser aplicada a lei nova. Muito interessante, não é? Então, o julgado importante aqui, na verdade, não é nem esse de hoje. É o julgado paradigmático que saiu lá no informativo 841 do STJ, que foi um julgado da Corte Especial, e aqui é tão somente uma mera adequação da primeira turma. Então, como é que ficou esse destaque que é feio por fora, mas tem bom coração, então é bonito em seu teor? E ficou assim, ó. A Corte Especial da STJ, no julgamento da questão de ordem apresentada no ARESP 2.638.376 de Minas Gerais, admitiu a extensão dos efeitos da Lei 14.939 de 2024 aos recursos apresentados antes da sua entrada em vigor, estabelecendo que a nova redação dada ao artigo 1003, parágrafo 6º do CPC, fosse observada por ocasião do julgamento dos agravos internos ou regimentais interpostos de decisões de admissibilidade embasadas na falta de comprovação da suspensão de expediente forense, no caso, feriado local. Puxar o ar aqui, porque, Nossa Senhora, e seguir em frente já para o julgado da segunda turma do STJ. Esse julgado foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: a realização de protestos sem comunicação prévia às autoridades e com obstrução de diversas vias públicas de acesso à capital do Estado por lapso temporal considerável configura dano moral coletivo in re ipsa. Imagina o seguinte caso concreto didático. Imagina que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado do Espírito Santo convoca uma manifestação relâmpago. Então, não comunica previamente polícia, órgão de trânsito, ninguém. Lembrando, tá? É comunicação, não é autorização, mas tem que comunicar, não é?
então não comunicou. E aí qual foi o rolê? Se juntaram e simplesmente bloquearam simultaneamente 3 vias de acesso à capital do estado, interrompendo completamente o tráfego por horas. E aí queimaram pneus, usaram materiais inflamáveis, isso gerou um congestionamento maciço, impediu até acesso de ambulância, enfim, se acordaram pensando assim, hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, vamos fazer o quê? Vamos fechar o acesso à cidade aqui durante umas 3, 4 horas para esse pessoal ver o que é bom. Gente, isso aqui gera dano moral coletivo? Gera dano moral coletivo in re ipsa, viu? Então, precisa nem comprovar o dano, porque realmente, imagina você fechar 3 acessos a uma capital de estado por várias horas. Nossa Senhora! Imagina tu lá parado no meio desse congestionamento, tu quer matar e morrer, não é? Então, realmente, fora todo o prejuízo causado, né? A população em si, né, como um todo. Então, com certeza gera assim um dano moral coletivo, partindo desse exemplo didático, né? Professor, pode mais nem manifestar? Calma, né, jovem? Liberdade de manifestação, como qualquer liberdade, encontra limites, não é? Então, gente, como é que ficou aqui o destaque? A realização de protestos sem comunicação prévia às autoridades e com obstrução de diversas vias públicas de acesso à capital do estado por lapso temporal considerável configura dano moral coletivo in re ipsa. Seguindo em frente, julgado agora da terceira turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: na hipótese de o falecido deixar bens digitais dos quais os herdeiros não tenham senha de acesso, necessário se faz a instauração de incidente processual de identificação, classificação e avaliação de bens digitais paralelo ao processo de inventário, a fim de que o juízo possa analisar e diligenciar acerca do conteúdo e da possibilidade de partilha de eventuais bens digitais localizados. Isso aqui é muito interessante, porque isso aqui é um vácuo legislativo, tá? Ainda não existe lei que discipline de forma certinha como é que o juiz deve agir nesse tipo de caso. Então imagina assim uma situação concreta. Imagina que a Mariazinha faleceu e a Mariazinha não deixava a senha dela com ninguém. Ninguém tinha acesso a nada dela, mas nem a pau. Mas acontece que os filhos dela acham, não é, suspeitam, que ela tinha uma carteira de criptoativos, que ela tinha também alguns documentos digitais que tinham um grande valor econômico, pelo menos um potencial valor econômico, além de fotos familiares, enfim, coisas de alto valor afetivo. Mas eles não tinham a senha para desbloquear o iPhone da Mariazinha, nem para desbloquear o MacBook dela. E eu falei iPhone e MacBook porque realmente, no caso concreto real, eram produtos da maçãzinha, né, da Apple. Então, gente, aí o que eles pediram para o juiz do inventário? Que o juiz oficiasse a Apple para que a Apple desbloqueasse esses aparelhos. Então, na verdade, seria um laptop, um tablet e um celular, enfim, para que eles tivessem acesso ao conteúdo e vissem, né, se realmente existia essa carteira de criptoativos, se existiam esses documentos de valor econômico, enfim, essas fotos familiares, etc. Então, essa aqui seria a forma fácil, digamos assim, né, de resolver. Oficia aí a Apple e pede para a Apple desbloquear. Qual seria o outro extremo? Seria dizer que isso aqui seria uma prova de alta indagação. O que isso significa? Ser uma prova de alta indagação significa que é incompatível com o inventário e que por isso seria necessária uma ação própria para tentar essa situação. Então essa tese foi afastada, tá? Mas também não foi deferido
esse ofício simplesmente para a Apple com o objetivo de desbloquear o aparelho e dar pleno acesso a esse aparelho aos herdeiros. Isso também não foi deferido. O que foi deferido então? Foi meio que um meio termo. Foi a possibilidade de dar início a um incidente processual que correria em paralelo ao inventário, que teria a figura de um inventariante digital, que é um auxiliar eventual do juízo, que tem natureza pericial e é responsável por acessar tecnicamente esses dispositivos, manter sigilo e arrolar minuciosamente o acervo. E aí ele relata ao juízo tudo aquilo que de fato consta de bens digitais e o juízo decide o destino sucessório. Por quê? Porque se entendeu que simplesmente dar pleno acesso à vida do falecido aos herdeiros pode ser algo que viola direito de personalidade. Então imagina, né? A Mariazinha não deixou senha com ninguém de nada, então pode ser uma pessoa realmente muito reservada, podia ter ali aspectos da vida pessoal dela que ela não quis revelar em vida e muito menos gostaria que fossem revelados assim de forma aberta após a sua morte, e dar o pleno acesso ao celular dela, ao tablet dela, ao notebook dela, poderia ser algo realmente complicado. E aí, por conta disso, né, vem essa figura do inventariante digital. Ele tem um dever de manter sigilo, ele vai ter uma expertise técnica para fazer uma discriminação bem minuciosa de tudo aquilo que consta nesses arquivos digitais, verificar realmente se há algo ali com um valor econômico, enfim, ou realmente algo com grande valor afetivo, que possa ser importante para a família manter. Então, por exemplo, fotos com a mãe, não é? Fotos de família, enfim, coisas diversas, não é? Mas isso então seria feito via inventariante digital. Então, bem interessante, né? Você já tinha ouvido falar nessa possibilidade do inventariante digital? Eu achei um tema muito curioso, né? Muito interessante. Então, como é que ficou aqui o destaque? Na hipótese de um falecido deixar bens digitais dos quais os herdeiros não tenham senha de acesso, necessário se faz a instauração de incidente processual de identificação, classificação e avaliação de bens digitais, paralelo ao processo de inventário, a fim de que o juízo possa analisar e diligenciar acerca do conteúdo e da possibilidade de partilha de eventuais bens digitais localizados. E, gente, aqui fica um pequeno parêntese, um pequeno apelo. Então, se você realmente não é essa pessoa extremamente reservada, que não quer que ninguém acesse a sua vida após a morte, deixa aí anotada essas senhas, deixa pelo menos discriminado que você tem aí com valor econômico, né? Ah, eu tenho uma carteira de criptomoedas, enfim, porque, olha, dá trabalho inventar, e se você ainda for precisar ir por aqui, nossa senhora, prefiro uma surra grande do que trabalhar no inventário que precise de um incidente como esse, viu? Então, evita. Eu sempre digo que as duas coisas mais caras da vida e mais trabalhosas são se divorciar e morrer. Então, se você puder deixar um pouquinho menos de trabalho, é melhor. A não ser que você não goste do povo que você vai deixar aí você deixa eles lutarem mesmo. Enfim, então segue a vida. Seguindo agora para os julgados da quarta turma. Primeiro foi inserido no Código Civil o destaque da seguinte forma: a cobrança de sobreestadia pelas companhias de navegação, prevista em cláusula contratual com valor pré-estabelecido, caracterizando-se como cláusula penal, deve ser limitada ao equivalente ao valor do próprio container, salvo comprovação de danos materiais adicionais, sob pena de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Esse julgado trata de um tema que, enfim, talvez não seja muito do dia a dia de quase ninguém, talvez de alguém especificamente que está ouvindo, mas é um julgado importante na medida em que
trata-se aqui de uma superação jurisprudencial. Então, nesse ponto, ele é muito importante. E ele trata do contrato, eu provavelmente vou pronunciar aqui completamente errado, tá? Mas é um julgado que trata sobre a limitação da demurragem contratual de container. E o que raios é isso? É a sobreestadia. Então, imagina, por exemplo, que a empresa A importou um container cheio de determinados produtos e no contrato dizia assim, ó, você tem 10 dias depois que esse container chegar no porto para retirar esses produtos. Dentro desses 10 dias você não paga nada, é a cláusula de free time. Passou desses 10 dias, você vai ter uma taxa diária que é crescente. E aí, gente, qual é a discussão aqui? A discussão é se isso aqui é uma cláusula penal ou se esses valores seriam indenização paga, mas sem natureza de cláusula penal. Qual o efeito prático principal disso? É porque quando a gente fala da cláusula penal, existe um limite. Então, qual é o limite? É o valor do bem. Já se for uma indenização por danos causados em virtude dessa mora, aí realmente esse limite não existiria. Então, imagina, por exemplo, que nesse caso que eu falei, a empresa A demorou 90 dias para tirar esse container e esse valor que ela teria que pagar já era tão alto que era mais dinheiro do que vale o próprio container. Aí a empresa disse, olha, calma, eu vou pagar, mas limita aí no valor do container, porque senão fica excessivo. E aí usa o argumento de que seria uma cláusula penal e que por conta disso seria possível a redução equitativa nos termos do artigo 413, que é o tal do princípio da modicidade, que ele traz exatamente que é possível essa redução do valor da cláusula penal que seja manifestamente excessiva. Então, seria uma limitação ali no valor do container. A jurisprudência do STJ não aceitava isso não. Dizia, olha, isso aqui não é cláusula penal, isso aqui é uma indenização pelos prejuízos causados em virtude da sua demora. Então, você vai ter que pagar a multa. Ah, mas a multa é 10 vezes o valor do container. Paciência, quem mandou você ser negligente e demorar tanto para retirar a mercadoria? Agora o STJ entendeu de forma diferente. Ele disse, não, realmente isso aqui é uma cláusula penal, tanto é que é prefixada, então a gente limita a cláusula penal ao valor do container e eventual valor adicional vai ter que ser provado que houve um dano, porque isso seria um dano material e dano material não pode ser presumido. Então, basicamente é isso. O que os ministros observaram? Que na prática, como já havia prefixado, as empresas que cobravam esses valores em ações, elas não se preocupavam em mostrar prejuízo. E só diziam, ó, aqui nós estamos cobrando esse valor aqui referente à demurragem. Mas o STJ entendeu que, olha, se não se prova o prejuízo, a gente limita no valor do container, aí mais que isso, só demonstrando de fato o dano material. Então, como é que ficou o destaque? A cobrança de sobreestadia pelas companhias de navegação prevista em cláusula contratual com valor pré-estabelecido, caracterizando-se como cláusula penal, deve ser limitada ao equivalente ao valor do próprio container, salvo comprovação de danos materiais adicionais sob pena de onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Não temos tempo para mais nada, então paramos por aqui e voltamos com a parte 3, que serão julgados da 5ª e 6ª turma, então julgados de direito penal. Eu aguardo você lá.